Fala, pessoal, estamos começando o podcast do Professor das Obras. Edgar, geralmente eu falo assim, ó, estamos começando mais um episódio. Aí fica mais um, né, como se fosse mais um da lista, né? E esse aqui vai ser o podcast. Porque eu tenho certeza que a galera que está escutando e está assistindo não entende nada sobre esse assunto. Nem eu entendo sobre esse assunto. Eu vou usar desse tempo para aprender sobre madeira engenheirada. Você sabe o que é madeira engenheirada? Já ouviu falar desse termo? E de muitas outras coisas que a gente vai falar aqui. Vamos fazer comparativo sobre outros sistemas de concreto, de aço. Vamos falar de impermeabilização em madeira engenheirada. Tudo isso propiciado pela Vedacity Pro, o nosso parceiro na impermeabilização. Muito obrigado, Vedacity, por estar com o Professor das Obras. Quem não se inscreveu no canal do Professor das Obras, aproveita, já se inscreve, já curte, comenta, compartilha. O próprio pessoal da Madeira Engenheirada, do projeto que está aqui hoje, vai responder a vocês. Olha que privilégio. Para isso, eu trouxe aqui Edgar, engenheiro civil, trabalha no núcleo de engenharia da Vedacity Pro. Edgar, obrigado por vir, cara. Que isso, sempre um prazer, cara. Muito obrigado. E você puxou a série, né, com a Vedacity, você gravou o primeiro, né? Verdade, gravei o primeiro, né? Depois de tanto tempo, você me convidou novamente. É você que se convidou. Como é que tá o coração? O primeiro, faz um comparativo entre o coração, como é que tava no primeiro e agora. Cara, você sabe que isso daqui, esse lance não é pra mim, né? Gravar assim, câmeras, pra mim é bem difícil. E você se assiste? Tô mais tranquilo. Cara, eu demorei bastante pra assistir aquele primeiro episódio lá. Acho que demorei uma semana, mais ou menos, pra assistir, aí depois eu assisti e tal, mas eu fiquei bem nervoso naquele dia. Hoje eu tô também. Tá nervoso, né? Eu vou pedir pros seus amigos, então, que estão assistindo a gente, pra comentar como é que foi o Edgar, o desempenho do Edgar no primeiro podcast nesse aqui. Faz isso comigo. Só pra gente avaliar, né? Faz parte da sua avaliação da Vedacity. Você não tá sabendo? Não tô sabendo. O Rolando pediu isso pra você? O Rolando pediu. Tá bom. O Rolando pediu, faz parte da sua avaliação. Claro, pro assunto de hoje de madeira engenheirada, o Edgar vai trazer a ótica da impermeabilização, né? Porque ele é da Vedacity Pro, ele entende muito sobre esse assunto, mas para isso eu trouxe aqui também a engenheira civil Raíssa, né, e o engenheiro de industrial. Engenheiro industrial madeireiro. Madeireiro, que conhece madeira? Pelo cheiro, né? Legal. Raíssa, Murilo, muito obrigado por vir, gente. Obrigada, gente, pelo convite, tanto da Vedacity quanto seu. É um espaço sempre bom poder falar sobre isso. Legal. Eu tô feliz também de estar aqui, eu acompanho o podcast, eu comecei a acompanhar com o Edgar, eu no primeiro, então tô bem feliz de estar aqui, de poder falar um pouco pro pessoal que é madeira engenheirada. Boa, boa. E que madeira que é essa mesa aqui? Vamos começar assim já? Dá pra saber? Assim? Toda vez que eu falo que sou engenheiro industrial madeira, alguém olha pra madeira e fica tentando... Mas que madeira que é essa daqui? E você pode falar qualquer nome que a gente vai entender que tá tudo certo, né? Quem sabe conferir, né? Fala a espécie ainda no falou. Essa daqui é madeira de demolição, então tá difícil identificar, mas normalmente as madeiras de demolição são de peroba, então... Acertou! Então você... O cara conhece. Você pode confiar em tudo que ele for falar daqui pra frente, porque ele acertou. Peroba de fato. Tá vendo? A gente não tinha combinado, hein? Nem precisou cheirar. Não, é verdade. Mas aí, se tem um verniz, já não inibe esse tato seu de... Não, algumas madeiras que a gente costuma trabalhar bastante é bem fácil, assim, então você bate o olho e conhece, né? Então, por exemplo, pinos, eucalipto, cumaru, a própria peroba, eu consigo olhar e já identifico porque eu sempre trabalho com esse material. Algumas que eu não conheço, daí existe uma... você consegue ver visual, então você consegue distinguir, assim, e não necessariamente, assim, o Brasil tem várias espécies, então não necessariamente eu vou conseguir acertar ali a espécie, mas você consegue identificar, assim, por uma característica visual. Era engraçado na faculdade, né? Porque a gente ficava lá olhando a madeira, né? O professor falava, sente a madeira! E aí você ia ter que treinava isso, era treinável. Era treinável. Era. Puta que... Imagine, a prova, tem 5 tipos de madeira, aí passa a mão, cheira e fala qual é. Mal sabia eu que em 5 anos de faculdade todo mundo ia só me perguntar isso. Bom demais, bom demais. Eu tenho uma história sobre cheiro de madeira, eu vou contar antes de começar aqui. Conta aí. É sério, cara, é uma história engraçada. Quando eu trabalhava na construtora predial, a gente comprava batente, instalava os batentes, né? E um dia uma cliente, ela pediu uma visita na obra do apartamento dela, levei e já estavam instalados os batentes. Ela falou, que bom que os batentes estão instalados. Eu preciso cheirá-los. Eu falei assim, como assim, né, meu? Ela falou assim, eu tenho uma casa na praia, eu pedi pra trocar uns batentes, porque o batente, ele cheira
merda. Ela falou bem assim. Aí eu falei assim, você tá brincando, né? Ela falou, não, é sério e tal. Posso cheirar? Eu falei, fica à vontade, o apartamento é seu, né? E ela saiu cheirando os batentes. E depois que ela cheirou todos os batentes, era uma senhora já, ela falou assim pra mim, Hugo, tem 3 batentes que eu quero que você troque. Aí eu falei assim, mas o batente não passou pelo processo de pintura ainda, né? Vai mudar um pouco a característica dessa madeira. Ela falou assim, não, não vai mudar. Esse cheiro ele vai continuar e eu vou sentir e eu quero que troque. Os outros tá ok, mas esse troca. Pô, cliente de alto padrão, né, cara? A gente não costuma discutir muito. Falei, tá bom, vou passar sua necessidade pra frente. E aí passei a necessidade e o pessoal da diretoria falou, não, pode trocar, cobra e tira os batentes e coloca outros, né? E tal. E ela foi até no apartamento do lado, né? E falou assim, puta, não tem como trocar por esses aqui, porque esses aqui não estão. Falei, não dá, a gente vai estragar, o serviço tá feito, a gente troca por um novo. E a gente foi lá e trocou os batentes, né? E foi engraçado, porque todo mundo cheirando os batentes antes de colocar. Mas assim, eu não percebia, cara, a diferença do cheiro. Eu tô imaginando a seleção aqui. Eu devia ter chamado, né? Não, mas O Murilo. isso é uma coisa legal que você falou, né? A gente normalmente fica estudando estrutura, fica falando de resistência, mas a madeira tem essas propriedades de textura, organolépticas, né? Que eles falam. E hoje isso é até estudado, né? Então, essa história é engraçada. Mas, por exemplo, fora do Brasil, eles estudaram que prédios de estrutura de madeira, que é o lance da biofilia, né? Então, as pessoas se sentem mais confortáveis, porque a madeira é um material natural, né? É o que eu sempre falo, assim, que eu nunca vi alguém abraçando um pilar de metálico, mas de madeira eu já vi. É verdade. Você, a pessoa vai até lá no batente, Isso. e isso é estudado. Então, hoje, você tem ambientes corporativos que eles escolhem a madeira porque as pessoas se sentem mais produtivas, mais tranquilas naquele ambiente, até escolas. Então, fora do Brasil, isso já é bem difundido, essas outras características da estrutura de madeira também. Até em hospitais de reabilitação, de câncer, por conta das pessoas se sentirem melhor. Isso é muito feito. A madeira é aconchegante, né? Não, mas eu não acabei a história ainda. Aí beleza, a gente trocou. Que mais, né? Desculpa, então. Não, imagina. A gente trocou os batentes, beleza, e seguiu o acabamento do apartamento, concluiu o empreendimento, ela foi, recebeu as chaves do apartamento e tal. E eu saí da construtora. Só que eu saí da construtora e comecei minha vida como autônomo a partir daí. E eu estava fazendo uma reforma num apartamento ali do prédio, né? Modernizando a coisa toda. E pô, teve um dia que eu estava subindo o elevador e eu vi um cara, tipo um marceneiro, um carpinteiro, dentro do elevador com um batente. Pá! Esse cara tá levando esse batente, cara? Prédio novinho, né? Nossa. Aí beleza. Eu, por curiosidade, eu fui com ele até o andar. Na hora que eu cheguei no andar, eu nem lembrava dessa história mais, cara. Daqui a pouco saiu, ele pegando um batente, abraçando assim, eu vi, tava aberta a porta do apartamento, tinha um lugar lá que tava arrebentado em volta da porta. Quem me sai do apartamento? A mulher. E ela chega pra mim e fala assim, oi, Hugo, tudo bem? Eu falei, tudo bem, e você? Ela, tudo bem, só teve um problema. Ficou um ainda com o cheiro, tô tirando agora. Eu falei, caraca, meu Deus, o apartamento tava novinho. Ela mandou arrancar o batente e trocar por conta do cheiro, cara. Ninguém sentiu o cheiro, só ela. Só ela sentia. Que doideira. Que doideira mesmo. Essa mulher ia ser uma boa engenheira Industrial madeireira. Enfim, contei a história do cheiro da madeira. Mas pra gente entender como é que funciona o trabalho de vocês, o escritório de vocês, conta um pouquinho sobre a Ameira pra gente. Bom, a Ameira surgiu assim. Eu e o Murilo, a gente trabalhava junto numa fábrica de madeira engenheirada. E a gente, os dois, né, em comum, a gente era muito apaixonado pelo material. E a gente tinha uma inquietação, assim, com o panorama da construção civil, assim, que era dos setores mais poluentes do mundo, assim, que gera mais resíduo, que gera mais gás carbônico e tudo mais. E, além de tudo, era um setor muito engessado. Então, do mesmo jeito que você construía, sei lá, 50 anos atrás, você constrói hoje e nada era melhorado, assim. Então, apesar da gente trabalhar já, né, num setor diferente, que era de madeira engenheirada e tudo mais, a gente atuava, assim, só... a gente falava que não era nem alto padrão, né? A gente falava que era altíssimo padrão, que era um negócio acima. E a gente sentia que ali a gente não estava fazendo tanta diferença, porque a gente estava atingindo, sei lá, aquele 1% da população. Então, essa inquietação foi incomodando a gente, e a gente via madeira como um material que poderia ser usado por todo mundo, não só pelo pessoal do alto padrão.
E aí a gente criou a Mera para fazer projetos que fossem mais eficientes, pensados assim, não só na estética, mas pensado para ser mais barato, para ter uma performance melhor. Então, a gente falava, não precisa usar, talvez, a madeira na casa inteira. A gente pode mesclar com a metálica e viabilizar a obra. O importante para a gente era conseguir viabilizar obras, mesmo que menores, mesmo que a madeira não tivesse em tudo, para deixar esse setor mais eficiente, mais sustentável. Então, foi com esse propósito, assim, que a gente se juntou, assim. A madeira é um material bem democrático, assim, então você tem vários cases fora do Brasil, então a gente estava falando de Estados Unidos, Canadá, um pouco antes de começar, então assim, já é um material que é usado em mais de 80% das construções lá. Na Europa é assim, muito difundido, e eles estão incentivando bastante, justamente por causa dessa questão da sustentabilidade. Então no Brasil a gente está, hoje eu vejo o mercado em expansão, mas a gente tem muito que expandir ainda. E o que a gente olhava era assim, o Canadá, assim, que tem sol, sei lá quantos dias no ano, que chove um monte, usava madeira em mais de 80% das construções. A gente que é um país tropical, com sol, com solo, podendo produzir, assim, madeira a rodo, a gente explorava muito pouco, assim, desse potencial. Então, a gente via que tinha um mercado para ser explorado e era muito pouco usado, né? Exato. E se fossem para vocês atribuir uma responsabilidade pela falta de uso da madeira aqui, o que vocês atribuiriam, assim? Preço? Nossa, acho que é difícil responder essa pergunta, porque assim, acho que são uma série de causas, assim. Então, desde a história dos 3 porquinhos até desde a história dos 3 porquinhos, acho que até você ter um acesso à mão de obra também, né? Então, como você tem ali o acesso ao pedreiro. Então, assim, hoje no Brasil, acho que 80% das obras saem sem projeto ainda. Então, assim, você tem que pensar antes, que é o caso da madeira. Então, o processo é um pouco diferente também. Acho que a gente tem evoluído muito em fornecedores também. Hoje a gente vê as fábricas ampliando, fábricas novas. Então, eu acho que, assim, é difícil responder um motivo exato, mas acho que é uma série de fatores de mercado e culturais. Mas hoje a gente vê esse mercado assim, evoluindo exponencialmente. Assim. Então, estou acho que 5 anos trabalhando com isso. No começo era o telhado, o pergolado. Hoje a gente tem prédios de madeira já no Brasil. Você já tem redes de fast food fazendo estruturas em madeira. Então, assim, é uma coisa que está crescendo bastante. Assim. Mas é difícil falar um motivo porque a gente não usava. A gente está atacando em todos para resolver. Assim. Eu acho que vem muito também da questão de colonização. Então, Portugal usava muito esse sistema de alvenaria, concreto. Então, a gente traz essa herança do concreto e tudo mais. E também existe a história de como foi vindo a madeira engenheirada. Então, a construção na humanidade, assim, né? A construção era feita com materiais naturais, então eram pedras e madeira, o princípio. E daí na Revolução Industrial, que o concreto e o aço veio com muita força e a indústria veio tomando tudo, né? Então, no mundo inteiro foi muito tomado pelo concreto e pelo aço, e aqui no Brasil também foi acompanhando esse processo. E aí agora que essa questão de sustentabilidade está se tornando no mundo inteiro muito crítica, com os governos fazendo vários pactos para diminuir questão de carbono e tudo mais, a madeira está voltando nesses países que aderiram muito ao concreto e ao aço, está voltando com mais força. Isso é muito engraçado, né? A questão cultural, né, cara? Aqui no Brasil ainda, quando a gente fala em construção em madeira, a primeira coisa que vem na mente das pessoas são edificações provisórias, né? A gente não consegue ainda projetar na nossa mente que dá para fazer um prédio inteiro de madeira, né? Um prédio com 8 andares, com 8 pavimentos. Você imagina só com pilar e viga de madeira, laje de madeira. Então, hoje no Brasil, a gente tem ainda essa cultura enraizada, como o Murilo comentou ali, a história dos 3 porquinhos, né? Falou de madeira, a gente pensa numa edificaçãozinha provisória, ou num chalezinho, né? Numa coisa bem simplista, né? Mas a madeira é um material muito versátil e também tem uma alta resistência, né, estrutural. É bem bacana eles estarem aqui hoje para poder falar um pouco sobre isso, né? Ainda mais
nessa questão, né, ambiental que hoje a gente caminha, né, se a gente quer construir um futuro mais sustentável, eu acho que a gente está no caminho certo aqui hoje para falar disso. Legal, e até para quem é engenheiro também está escutando e assistindo a gente, deve ter pensado assim, falou, pô, na faculdade eu fiz 10 disciplinas de concreto e uma de madeira. Né? E olhe lá, né? Quando fez. Quando fez. Tive uma aula de madeira. Uma aula de madeira. Aula de madeira. Tá doido. Não, legal. Antes da gente entender o que é madeira engenheirada, porque muita gente deve estar com essa dúvida, ainda falando sobre o escritório de vocês, como é que as pessoas procuram vocês? Geralmente é um arquiteto que indica vocês, ou alguém que fala assim, eu quero fazer alguma coisa diferente com madeira, e aí quem que faz? Como é que é esse ciclo? O cliente que gosta do cheiro, né? E aí procura eles. Tem que gostar. Tem que gostar do cheiro. Os nossos maiores clientes são os arquitetos e construtoras, então eles já nos procuram com um projeto em madeira, então a gente entra ali, normalmente a gente entra naquela fase inicial ali da arquitetura, do estudo preliminar, e aí eles nos procuram falando, a gente tem um projeto em madeira, a gente quer entender como que vocês trabalham, e aí a gente assessora toda essa fase de planejamento. Então, desde a parte técnica, então, de fazer o projeto, os detalhamentos de conexões, até a conexão com os fornecedores e até fazer reunião com o montador para explicar para ele como vai ser a obra. Então, assim, a madeira, por ser um material industrializado, pré-fabricado, a gente consegue pensar tudo antes. Então a gente participa de toda essa fase de planejamento, mas normalmente eles já nos procuram já com um projeto de madeira. Hoje a gente estava falando um pouco sobre dos altíssimos padrões, então assim, hoje das 10 escritórios maiores de arquitetura, 9 já possuem projeto de madeira. Então, normalmente o arquiteto que leva isso para o cliente final, e aí eles chegam até nós querendo viabilizar esse projeto. Então, a madeira tem se tornado um material sexy, assim, na arquitetura, assim, os arquitetos estão gostando bastante de trabalhar, e aí eles veem um cliente final que tem mais essa pegada de sustentabilidade, querem fazer uma coisa mais industrializada e chegam até nós. Legal. E quando um cliente quer só um forro de madeira ou esquadrias de madeira, tem projeto para isso também? Sim, tem projeto. Então, hoje você tem empresas que só fazem esquadria de madeira, você tem empresas que só trabalham com forro de madeira, tem projeto. E aí, normalmente, é um projeto que normalmente você fecha direto com o fornecedor, assim, porque daí o próprio fornecedor ele já tem o padrão dele de forro, ele já tem o padrão dele de esquadria e tudo mais. Tem mas, nossa, a gente tem todo tipo de projeto lá. Então, a gente tem desde... de um condomínio todo em madeira até uma casa de Airbnb que é menor e até um playground para crianças que é uma estrutura que precisa ser calculada. Então acho que é um dos grandes propósitos nossos, assim, então difundir o material como um todo. Então, a gente participa de todo tipo de projeto. E tem uns cases legais também. Mês passado, a gente entregou um projeto para a Gerdau. Então, eu falo que para mim foi assim, zeramos a vida, porque eles têm uma parte de decapagem que não podia ser nem concreto, nem metálica, e aí tinha que ser o único material que resistia era madeira. Então, a gente faz projeto para a indústria também. Exato. É um pouco de tudo. Que legal. Nunca imaginei que a Gerdau ia pedir um projeto de madeira. Você viu só? E eu falei na reunião. Armado. Eu falei na reunião com eles, esse projeto pra mim é o que eu tive mais gosto de fazer. E eles adoram ainda, não é que a gente vai ter que trabalhar com madeira. Eles adoram o material e acho que a gente vai ter bastante projeto com a Gerdau. A próxima fábrica da Gerdau vai ser de madeira. Legal. E o que é madeira engenheirada? A madeira engenheirada, ela vem, assim, era construído, tinham muitas construções que eram feitas com madeira maciça, só que a madeira maciça tem limitações, então a madeira é um material natural, que tem nós, que tem fissuras, que tem abaulamento, e chegou uma época que começou a faltar madeira maciça, você só tinha peças menores, então a indústria começou a desenvolver algumas tecnologias para poder ter peças maiores, para poder ter peças que pudessem ser padronizadas, pudessem ser mais escaláveis, um produto de fato industrializado. E aí eles criaram vários produtos. Então, tem a madeira laminada colada, que é usada para vigas e pilares, tem o CLT, que é o Cross Laminated Timber, que ele funciona como lajes e paredes autoportantes. Então, a madeira engenheirada engloba vários produtos
que podem ser estruturais ou não, porque a gente tem também painéis de OSB, painéis de compensado, para o uso na construção civil. Um exemplo que eu gosto de dar para os nossos clientes, assim, ele fala, mas por que eu vou usar madeira engenheirada? Então, com a madeira engenheirada, você já ultrapassa os limites, assim, do material. Então, por exemplo, hoje uma viga de madeira laminada colada, você consegue ter uma viga de mais de 20 metros, uma viga curva. Então, tem projetos ali que você não tem como não ser com madeira engenheirada. Mas um bom exemplo que eu dou, eu falo para ele assim, você consegue comprar 3 vigas lá de peroba na madeireira aqui de Sorocaba e você vai comprar, assim, e 1.000 vigas, né? Então, assim, 1.000 vigas, será que vão vir 1.000 vigas com as mesmas dimensões, com a mesma... Então, com a madeira engenheirada, você tem essa escala. Então, se você compra 1.000 vigas de madeira laminada colada, você sabe que ela vai vir precisão milimétrica, com tratamento, umidade, então você ganha escala. Então, por isso que você consegue fazer prédios de madeira, justamente porque você tem essa escala da madeira engenheirada. E comparando assim com o concreto, com a metálica, é a mesma coisa. Você tem a resistência à compressão, então você tem ali do pinus 24, do eucalipto 30, 32, então você tem as espécies, a resistência à compressão da mesma forma que é feito com a metálica, com o concreto, e você compra viga e pilar da mesma forma que você compra uma viga de metálica ou de pré-moldada de concreto. Então é bem similar. Madeira engenheirada necessariamente é para estrutura ou madeira engenheirada pode ser usada para esquadria, forro, por exemplo, como eu falei? Sim, pode ser não necessariamente estrutural. Então, hoje você tem, por exemplo, madeira engenheirada usando em caixilharia, você tem madeira engenheirada usado para forro. A gente usa esse termo madeira engenheirada para estruturas e é o que a gente comumente usa no Brasil, mas fora eles chamam de mass timber, né, que daí é só madeira para uso estrutural. Mas esse termo que a gente usa no Brasil, ele pega o global ali. Então você tem desde caixilharia até estruturas, então pilares e vigas, lajes, não necessariamente só para estruturas. É que madeira engenheirada, na verdade, então é uma madeira serrada que passou por um processo industrial. Exatamente isso. Simplesmente isso. E pode ser pinos. Normalmente é pinos e eucaliptos, assim, né? Porque um dos processos da madeira engenheirada, por exemplo, para você colar as vigas de madeira laminada colada, é um processo que você tem tábuas e vai colando elas paralelamente e consegue chegar em vigas de grandes dimensões. Esse processo de colagem, ele exige uma densidade baixa da estrutura da madeira, para o adesivo penetrar na madeira. Então, normalmente são madeiras de florestas plantadas, né? E normalmente são pinos e eucalipto. Então, dá para fazer com madeira nativa? Dá, mas aí você tem uma outra... Para comprar já é um pouco mais complicado, né? Então você tem o documento de origem florestal e para madeira, para o pinus e eucalipto faz mais sentido, assim. Eu com preconceito com pinos, né? Eu tive um aluno meu que ele falava, pô, professor, pinus é madeira boa, pô. Só tem que saber usar ela, né? Isso mesmo. Que a gente vai comprar madeira para uso provisório em obra, né? Forma, essas coisas, compra pinos, porque sabe, vai entortar essas coisas. Mas na verdade a gente tá falando de outras coisas, né? E é legal falar também que não é qualquer madeira. Então, o pinus, ele tem a plantação de pinus, a plantação de eucalipto. Quando é feita a plantação, você já sabe qual que vai ser o destino. Se é um pallet, tem um tempo da plantação, tem o tempo de desbaste, tem o diâmetro da tora e tudo mais. E aí, além disso, e assim, as nossas florestas plantadas hoje em dia, elas são mega high-tech. Então, existe um controle desse plantio, de genética e tudo mais, que é, assim, totalmente desconhecido pela gente da engenharia civil. Então, além, depois de já saber que esse pinus vai ser plantado para estrutura e tudo mais, tem uma seleção desse material, então existe uma nomenclatura de nós que podem ser aceitos, nós que não podem ser aceitos. Então, por exemplo, a madeira que vai para escoramento, essas coisas, não é a mesma que vai fazer a nossa viga, porque ela tem uma quantidade de nós e tudo mais que não passa estruturalmente para fazer a viga. Então, é realmente uma cadeia de processos para você tornar esse produto industrial. E aí, comparando assim, vamos supor, uma viga nativa de pinos e uma viga de MLC, do mesmo tamanho e tudo mais. A de MLC você vai ter... Ela não vai curvar ao longo do tempo, ela tem maior resistência do que a mesma madeira, isso é engraçado, assim, você pega a mesma espécie, só que a madeira engenheirada ela vai ter maior resistência, tem maior durabilidade, você pode fazer qualquer comprimento, a gente tem vigas até de 1 metro de altura de seção, então é bem diferente. E uma coisa que é legal, assim, até comparar também com
com concreto e a metálica, é que a madeira engenheirada a gente usa a precisão de milímetros. Então, todos os nossos projetos, as seções não são tipo 20 centímetros por 5 de base, é 200 milímetros por 50. E ela vem exatamente, assim, se você pegar trena, tudo para medir, ela vem exatamente nessas seções. Então, mas a galera normalmente fala mesmo, assim, às vezes o cliente final ou o pessoal às vezes de condomínio, assim, né, daí ele fala assim, às vezes você vê lá no condomínio e fala, não pode estrutura de madeira, daí a gente manda umas fotos assim, ele fala, não, mas isso não é estrutura de madeira, isso pode. Ou você fala pro cliente, não, essa estrutura aqui que a gente tá aqui é de pinos. Pinos? Não, é pinos. Não, isso aqui não é pinos. Não, tudo bem, o seu usando tá tudo bem. É um preconceito com pinos, né? Bastante, viu? Cara. E um case legal de pinos também é que o maior prédio do mundo hoje em madeira, que é 100% madeira, é de pinos. Fica na Noruega, ele tem mais de 80 metros de altura. É um hotel. Inclusive o Murilo visitou. Eu fui pra lá só pra ficar hospedado no prédio. No meio do nada. Não tem nada em volta. A cidade do interior da Noruega não tem nada. Eu fui pra lá, fiquei 3 dias lá. Só pra ir pro prédio de pinos. Você imagina, né? Os funcionários do hotel, eu passando... Só pra cheirar os pilares. O Murilo abraçando os pilares e cheirando. A hora que eu cheguei, assim, eu já fiquei... Nossa! Daí a mulher já achou muito estranho, assim, né? Porque na Noruega, assim, por mais que ele seja o maior prédio de estrutura do mundo, assim, eles já estavam super habituados, assim. Então lá tinha escritórios, hotel, era um prédio multiuso, assim. Então eles estavam... Nossa, foi vergonhoso depois. Mas é legal, pô. Qual que é a grande vantagem da utilização da madeira, assim? Como é que vocês convencem as pessoas? Bem, assim, acho que o setor da construção civil, assim, começando lá do princípio, né? Hoje ele é o setor que produz 30% do gás carbônico que a gente tem no mundo, e no Brasil ele é responsável por 50% dos resíduos sólidos. Então, acho que a grande vantagem é a sustentabilidade. Até um paradigma, né, que a gente acha que, assim, não, mas se eu estou fazendo construção em madeira, estou desmatando as florestas. E é exatamente o contrário. Então, assim, a madeira, pelo processo de fotossíntese, ela capta oxigênio, capta CO2, né, e emite oxigênio, né, e é um material que não é finito, então você consegue plantar, usar o material, e depois você vai replantando, que é um pouco diferente, por exemplo, das fontes de minérios, né, então é uma fonte finita ali, alguma hora vai acabar aquela fonte. Então, acho que a grande vantagem é a sustentabilidade. Normalmente as estruturas de madeira são 70% mais sustentáveis. É um material muito leve, então ela é 4 vezes mais leve que o concreto, 10 vezes mais leve que o aço. Por você ter essa vantagem da industrialização, as obras de madeira, elas são praticamente um Lego, né? Todo mundo fala isso, né? É um Lego, mas é realmente um Lego, então as peças saem usinadas de fábrica e você você tem muita velocidade na obra. E aí você tem também todas as vantagens da biofilia. Então, normalmente, a questão da sustentabilidade, acho que é o maior, é o principal, mas você tem várias vantagens, principalmente com essa industrialização, assim. E acho que essa parte da velocidade, ela vem sendo muito interessante aqui no Brasil para a parte comercial. Então, por exemplo, ontem a gente estava visitando uma obra de fast food. É muito rápido. A gente participou também do primeiro prédio de madeira engenheirada aqui no Brasil. A estrutura foi feita em 37 dias. Então, são 4 andares. Se você for pensar que o concreto você ia esperar 28 dias de cura para cada laje e tudo mais, 37 dias de um primeiro prédio, assim, que não tá assim, não é uma evolução de processos, dá para fazer mais rápido do que isso. Então, você tem um retorno de investimento muito mais rápido, então, para lojas, para comércios, para incorporação. Exato, tem um case legal, né, que é recente, né, que a gente teve lá em São Sebastião, teve aquelas chuvas, muita gente perdeu as casas, e as casas estão sendo refeitas em wood frame, que é um material também de madeira engenheirada, então, justamente por causa dessa velocidade, né, então e também os hospitais de campanha no Covid foram feitos em madeira engenheirada também, em wood frame, justamente por causa dessa questão da velocidade também. Os hospitais, acho que foram menos de 30 dias, hospitais de 100 leitos, assim, 30 dias contando o tempo de projeto. Exato. E legal que essas casas no litoral, elas vão ser ainda pelo programa
do Minha Casa Minha Vida, né? Que isso é um programa tão importante, né, para nosso setor de construção civil, aceitando um sistema novo, né? Um sistema diferente. Isso é bem bacana. E até no começo você falou que um dos motivos de vocês montarem um escritório e tal foi que vocês enxergavam um potencial maior com outras classes sociais que não eram só do altíssimo padrão, que eu também chamo de altíssimo padrão, né? De luxo, né? E o grande desafio na minha cabeça é esse: como que você utiliza uma estrutura de madeira numa casa de baixo padrão, por exemplo? Quais são as técnicas que vocês usam para elaborar um projeto? O que diferencia, sabe, uma casa de baixo padrão de uma casa de alto padrão? É o tipo da madeira? Não sei. Bem, uma você tem alguns produtos, né? Então você tem desde o wood frame, a madeira laminada colada. Então o wood frame é um material que é mais barato, então você consegue, para o baixo padrão, faz bastante sentido você utilizar ele. Mas a gente analisa nessa questão de custo, a gente avalia várias coisas. Então, desde da geografia, né? Então, por exemplo, se você tem um projeto que é mais perto das fábricas, faz mais sentido. Mas eu acho que o grande diferencial mesmo é a concepção estrutural, assim. Então, o jeito que você usa a madeira, então, a modularidade, a velocidade que precisa ser avaliada nos custos, isso tudo você consegue chegar num resultado final que é viável economicamente. Assim. O pessoal sempre pergunta, né? Mas o aço, o concreto, qual que é mais barato? Então, assim, o projeto bem pensado em estrutura de madeira, um projeto modular, você consegue ser competitivo com o aço e com o concreto. E isso vai muito dessa modularidade e como é usado o material. E acho que, assim, aqui no Brasil, as universidades, elas formam principalmente para concreto e aço, tanto arquitetura quanto engenharia. E o concreto, o aço, eles são monolíticos, né? Então, viga e pilar se fundem ali. E a madeira, a concepção é diferente. Viga e pilar são peças, então você não consegue passar viga nos dois sentidos, assim. E aí é uma mudança de desenho da arquitetura. Então, no começo a gente até recebia projetos em concreto e a arquitetura falava assim, vamos fazer em madeira. Mas é uma concepção diferente, tem cuidados diferentes, tem acabamentos diferentes, os sistemas que vão juntos são diferentes, para poder deixar essa obra mais barata. Então, vai desde a concepção da arquitetura ali e depois passa para a gente a bola quando a gente vai também avaliar os vãos, quanto de balanço você consegue ter uma viga menor. Então, tem um pouco dessa mudança de projeto mesmo. Que bacana, né? Pela nossa conversa aqui, eu tô entendendo que dá para construir desde um prédio de madeira quanto uma casa popular, né? Eles já falaram aqui de redes de fast food, então obras comerciais também, né? Galpões, né, da Gerdau. Uhum. Então, a madeira é bem versátil, né? E em relação a esse comparativo que você comentou, Murilo, entre madeira e aço e concreto, a madeira ainda é mais cara? Se você for avaliar assim, metro cúbico por metro cúbico, acho que é difícil competir com o concreto, né? Então, quando você avalia todo o processo da obra, principalmente o tempo, né? Então, esse tempo é muito importante. Até foi legal que acho que no meu tema do TCC da minha MBA, eu comparei um prédio de concreto e um de madeira instalados em São Paulo, do ponto de vista de incorporadoras mesmo. E aí você chega num resultado mais efetivo da estrutura de madeira justamente por causa dessa questão do tempo. Então, um projeto bem pensado, com essa modularidade, usando o melhor do material da madeira, você consegue chegar num resultado até mais barato que o concreto e mais viável economicamente, assim. Mas uma coisa que às vezes acontece, que a gente já olha assim e fala, nossa, isso não vai dar certo. O cara pega o projeto de concreto e fala, vê quanto vai custar em madeira. Assim. Então, tem que ser pensado para aquele material, então é diferente, né? Então depois... E acho que não é também só o projeto, né? Existe uma diferença de planejamento. No concreto, a gente tem a gente arruma o prumo na argamassa depois. A madeira vai tudo cortado milimetricamente. Então, o pilar tem 2,5, ele vai com 2,5, 2,500 milímetros, assim. Nem a mais, nem a menos. E as vigas também. Parafuso, a nossa lista tem vários tipos de parafusos. A gente usa parafusos importados, porque aqui no Brasil ainda não tem produção.
Mas, assim, são 27 desse tipo, vai 27 para a obra. Se faltar ou se sobrar, você fica com medo porque tem alguma coisa errada. Então, a gente tem um tempo de projeto maior, a gente usa muito da metodologia BIM para compatibilizar com tudo, com hidráulica, para não... Porque, assim, a gente fala que a obra de madeira é para chegar e dar show, assim, para 2 semanas, 3 semanas. Então, por exemplo, não posso ter nada errado do cálculo, porque, por exemplo, uma manhã que um montador fica parado, ele poderia ter montado 10 pilares. Então, se eu for ter que calcular alguma coisa, a equipe parada, assim, é muito tempo para a obra de madeira. Então, a gente tem, por exemplo, obra na Fazenda Boa Vista de 800 metros quadrados, que foi 8 semanas para montar a estrutura. É tempo, assim, muito pequeno. Eu achei engraçado esse dia, a gente foi visitar uma fábrica de madeira lamelada, ele falou assim, ó, nossos montadores não tem serra, eles só tem parafusadeira, que é justamente pro pessoal chegar e dar show mesmo, assim, os vizinhos que ficam com inveja, né, porque aí você vê lá 10 dias, assim, a estrutura subiu, daí normalmente você faz a estrutura de madeira, tem normalmente você tem que ficar falando com os vizinhos, assim, falar, ó, como que funciona, daí o pessoal vai e você fica explicando pro vizinho como que funciona a obra, né? Eles falando assim, dá até vontade de fazer um monte de obra de madeira, né, Edgar? Mas eu não sei se você sabe, eu trabalhei muito tempo com isso, né? Você conhece, então, madeira pelo cheiro? Eu participei da construção desse primeiro prédio de madeira aqui do Brasil. Você tá brincando? Sério, fica na Faria Lima. Inclusive, quando você estiver em São Paulo, eu vou te levar pra tomar um café lá, cara. Caraca, Edgar. Fica o convite aqui. Tá escondendo os tesouros aí. Essa casa que eu falei das 3 semanas também foi o Edgar que montou. Ah, você tá brincando, Edgar. A gente já trabalhou junto em uma dessas empresas aí. Que legal, cara. Trabalhei bastante tempo antes de vir pra impermeabilização. Aí, vendo os problemas de estanqueidade, eu vim pra impermeabilização para trazer novas soluções para esse mercado, né, cara? Que legal. Faz todo sentido isso que vocês falaram, que a gente precisa entender um sistema construtivo como um todo, né? Sim. Não dá para você realmente pegar um projeto de concreto e troca por madeira. Afinal de contas, por exemplo, uma obra em concreto deve ter uma fundação muito diferente de uma obra em madeira. Então você tem que avaliar a questão da interferência da fundação também, a distância das fábricas, como você falou, a disponibilidade da mão de obra qualificada, né? Tem tudo isso que envolve, faz todo sentido. Para a gente tentar trazer a madeira agora dentro do assunto da impermeabilização, que agora, meu amigo, eu descobri que você trabalhou com madeira, então, agora você virou o cara aqui, porque você trabalhou com madeira e entende de impermeabilização. Agora a gente vai falar um pouquinho do fato dessa proteção das madeiras, das estruturas de madeira, qual que é a importância dessas proteções. Porque quando a gente fala de obras de alvenaria, obras de concreto, né, a gente está sempre batendo na tecla das tipologias, de como fazer a impermeabilização e tal. Agora eu não faço nem ideia de quais são os melhores... quais são os melhores produtos, os melhores materiais para utilizar para fazer impermeabilização de madeira. Como começa essa história? Com projeto também? Tudo igual? Como que é, Edgar? Pergunta para os especialistas em madeira aqui, Hugo. Vamos do começo. Não, acho que primeiro a gente precisa entender assim, o que compõe uma estrutura de madeira, né? Porque você tem a estrutura e tem todos os outros sistemas complementares. Assim. Então, a madeira ela vai muito bem com os sistemas leves e industrializados. Então, que a madeira é um material leve e você ter esse material, esses outros materiais fazem bastante sentido. Então, uma coisa que é assim, praticamente inviável, assim, eu quero fazer uma estrutura de madeira e quero concretar uma laje em cima, assim. É um material muito pesado e você vai inviabilizar toda a industrialização, assim. Então, a madeira vai bem com sistemas leves. Então, lajes pré-fabricadas leve, sistemas de fechamentos de industrialização, seja o de frame, steel frame, fazem bastante sentido. Então, isso já é um fato, assim, né? A fundação, normalmente, é uma fundação de concreto mesmo. Então, você tem a fundação de concreto. Normalmente, é uma fundação menos robusta, porque a madeira é um material bem mais leve. E aí, a gente faz a conexão da estrutura de madeira com a fundação com uma chapa metálica. E aí, assim, não só no caso da madeira, mas acho que todas as obras, a água é um problema, né? Então, assim, a gente fala que acho que é um consenso entre o pessoal que trabalha com estrutura de madeira que, assim, uma estrutura de madeira precisa ter um bom par de botas e um grande chapéu, né? Então, e aí que entra a impermeabilização, né? Então, você tem desde sistemas de cobertura, até como a parede vai chegar na fundação, até membranas líquidas para proteção de topo.
Eu vou deixar o Edgar falar melhor dos produtos aí. Não, legal, é isso mesmo, né? Como a madeira é um material higroscópico, né? Mais do que uma estrutura convencional de concreto, ela precisa dessa estanqueidade, né, Hugo? Então, desde a sua fabricação, essa madeira ela já começa a receber tratamentos, né, impermeáveis, né? A fabricação, transporte. Então, após a fabricação, ela recebe, né, um tratamento superficial com stain, com hidrofugantes, né, para chegar na obra já protegida. E nos topos das... Só te cortando um pouquinho, Stain é marca ou não? Stain é um produto. É um né? produto. Aí tem outras marcas que a gente não vai ficar citando aqui. Não, sim, então Stain é tipo verniz. Eu vou explicar a diferença, então. O verniz, ele faz uma camada uma película na madeira. Uhum. Essa película, quando você coloca no sol, ela trinca, né? Então você acaba entrando água ali naquelas trincas. O stain não, ele penetra na madeira. Então ele penetra nos poros da madeira e então você tem uma proteção muito maior, UV e hidrofugante também. Então tem essa diferença. Então por isso que você usa o stain normalmente para áreas externas. Então para estrutura, para deck, faz muito mais sentido. Isso sempre acontece. Sabe aquela porta da sua casa? Que é embaixo... Casa da avó. Da casa da avó, que a porta, assim, na parte de baixo, Tá toda craquelada. Tá toda craquelada. Sim. É porque não foi stain. Porque Passou um verniz. Ele pintou... 30 demão. O mesmo verniz que eles passaram internamente na casa, eles passaram externamente na porta. Só que a porta recebeu um pouquinho de chuva e um pouquinho de sol. Daí deu aquela trincada toda. Todo ano lixa e dá mais uma demão de verniz. Aí o stain não, o stain você tem essa proteção porque ele não faz essa camada, ele penetra na madeira. Mas ele tem uma durabilidade. Ele tem uma durabilidade e isso é indicado para cada uso. Então você tem... até uma coisa legal assim de falar, porque as pessoas falam, nossa, mas como é a manutenção de uma casa de madeira? Uma manutenção de uma casa de madeira é igual a uma casa de concreto. Você vai ter que pintar ela durante um tempo. E aí a diferença é que você passa o stain. Então você tem desde o uso interno, que você tem... cada 7 anos você vai fazer Você vai repintar e você tem usos mais com madeira muito exposta, que a cada 2 anos você vai ter que passar ali 2 demãos de stain. Entendi. É isso mesmo. Então a manutenção você está indicando com stain, não com verniz. Com stain. Com stain. O verniz para você, então, é só... Para móveis. Nessa mesa aqui. Legal. Então, verniz é coisa de pintor, então. E o legal do stain também é que ele não muda a característica da madeira, né? Você consegue sentir ela. O verniz, ele cria uma película, né? Então, o verniz, não sei se estou falando uma grande besteira, eu não entendo desse assunto mesmo. Então, o verniz seria mais no intuito de dar acabamento do que de proteção? Sim, pode-se dizer que sim, né? Obviamente que o verniz, você tem nos móveis, você precisa ali de uma proteção, só que é uma proteção infinitamente menor do que uma estrutura, ou um deck que está ali recebendo água e chuva, sol e chuva todo dia ali, então é infinitamente menor assim o uso. E acho que a gente está falando diretamente do stain, né? Mas assim, existe todo um trabalho de projeto e de permeabilização que você precisa resolver antes do stain, né? O stain ali é o final, né? Então, né, é só uma das proteções também da estrutura de madeira. Quando o Murilo fala, né, da bota e do chapéu, né? A bota, muitas vezes, é aquele insert metálico que os pilares de madeira, eles nunca ficam em contato com o piso nem com o solo. Então, se você vê, tá em contato... a gente vê muito isso em pergolado, assim. Você vai nos condomínios, estão todos, assim, bem enterrados na terra, assim, bem fundo. É o melhor jeito de entrar água, percolar água. Porque o pilar, ele é como se fossem vários canudos juntos. Então, você tem muita entrada de água nos topos, né? Embaixo e em cima. Então, embaixo a gente faz o insert metálico e passa a membrana líquida. Em tudo que você faz corte, assim, embaixo você passa a membrana, em cima a gente passa a membrana também e procura fazer grandes beirais, assim, você também protege a face quando vem chuva e tudo mais, você procura fazer sempre casas de madeira e tudo mais com grandes beirais. Exato. E aí a madeira também vai muito bem com sistemas de permeabilização leves também, né? Então você tem desde a manta asfáltica colada a frio até as membranas líquidas, né? Então normalmente as estruturas de madeira, você tem ali as vigas de madeira laminada colada, aí você tem a chapa USB, e aí você tem a manta asfáltica colada a frio, isso é usado tanto na madeira laminada colada, quanto no CLT também.
Aí o contato das paredes com a fundação. Você também tem ali a manta asfáltica colada a frio. Aí os topos da madeira, você tem a membrana líquida. O encontro da janela. Você tem Me ajuda aí, Edgar. Qual selante. O selante, PU. Então, assim, você tem várias soluções, né? Então, de projeto, desde a conexão metálica até da impermeabilização, para você garantir, assim, a durabilidade da estrutura. A gente tem um adesivo aqui, né, Edgar? Tenho aqui. Tá ali, né? É esse daqui, Hugo. Esse adesivo que ele falou, né? Na verdade, isso daqui é um sistema de cobertura, né, com placas de USB, né, e aqui tá colada uma manta asfáltica a frio, como o Murilo comentou, com adesivo elastomérico, né. Então é um sistema totalmente a frio. Não que não possa ser colada a manta asfáltica quente na madeira. O Murilo, né, como engenheiro industrial, pode falar até melhor do que eu. A madeira, ela tem sim uma resistência ao calor, né? Uma fonte de calor aplicada na madeira até uns 200 graus, ela vai emitir somente gases não combustíveis, né? Não vai entrar em combustão se você aplicar uma manta aqui com maçarico. Mas a gente falando de sustentabilidade, não é um negócio muito legal, né? Você vê uma obra dessa linda, tudo padronizado, tudo milimetricamente calculado, e um cara lá com maçarico ou com um asfalto numa caldeira quente. Então a Vedacity desenvolveu, né, esse produto que não é somente para madeira, ele é para concreto também, qualquer tipo de substrato, e ele se saiu muito bem também na madeira, né? Então ele tem essa pegada também sustentável, ecológica, né, que a gente não queima gases, né, para poder colar a manta, mas ela é colada a frio. Então esse daqui é um sistema, o USB, o primer, o adesivo elastomérico e uma manta asfáltica. Essa daqui tem um acabamento, né, aluminizado, mas a gente tem outras mantas também autoprotegidas com acabamento em ardósia. E esse seria um sistema de cobertura, que não é especificamente para uma obra de madeira. Pode ser uma obra híbrida, como a Raíssa falou, né, com estrutura metálica, uma estrutura de concreto e madeira. Então, e assim, esse funciona muito tipo bem. de solução, a gente gosta muito de usar. É uma solução barata, é uma solução muito leve, então, quanto menos carga você tem na cobertura, você economiza mais ainda no material da estrutura e da fundação, e é muito rápido, você não tem sujeira em obra para fazer isso, você não vai quebrar telha para fazer esse tipo de coisa, é muito rápido de fazer, então faz todo sentido para uma obra em madeira. Isso para casa, a gente faz em casa de alto padrão, para lojas que também fazem aquele telhado como se fosse platibando, assim, tudo isso dá para fazer na madeira também. A Raíssa comentou uma coisa aqui que é polêmica, né? Porque ela falou assim, é um sistema barato. Aí quem tá ouvindo aqui fala, pô, mas manta asfáltica não é barato, né? Um sistema caro, tem as membranas que são mais baratas. Mas eu vou tentar explicar aqui por que a Raíssa fez esse comentário, né? Por que é barato, Raíssa. Hoje, normalmente, o que é mais especificado para coberturas leves, assim, de USB? É manta TPO. É manta TPO, né? E a manta TPO, ele é muito, muito mais caro. Muito. Tipo, um sistema com manta asfáltica chega a ser 30%, 40% do valor da manta TPO. E hoje, o mais indicado seria a manta TPO, né? Sim. Tá praticamente inviável, assim. E quando eles falaram no começo, né, que a ideia da Mera e de tantas outras, né, escritórios... A Mera. Da Mera, né? A Mera. É popularizar esse material, né? Você tem que fazer uma viabilidade, né? Então, pensar em cada material, cada sistema é importante também, né? Acho que é uma coisa legal, entrando nesse barato, né? Então, assim, eu acho que o gasto com a impermeabilização é o melhor gasto que você tem na obra, né? Porque a quantidade de problema que isso pode gerar, e a gente, vendo as obras como um todo, a gente normalmente não pensa tanto em manutenção, né? Não só em obra, a gente compra um carro, a gente não pensa em nada em manutenção, né? Daí a gente tem um projeto legal que a gente está fazendo um hotel, né? E aí, hotel, eles levam muito em consideração como vai ser a manutenção, né? Porque eles têm um gasto mensal ali do hotel todo, né? E aí eles falam assim, nossa, a impermeabilização pra gente é a coisa mais importante. A gente quer saber exatamente como vai ser a cobertura, como que vai ser a impermeabilização, quais são os sistemas, porque pra gente é muito importante. Então, assim... É legal ver essa valorização porque eles estão levando exatamente em consideração a quantidade de problemas que eles podem ter depois. E falou, não, numa outra estrutura
essa parte nova do hotel vai ser toda de madeira, mas numa outra estrutura a gente teve que refazer tudo, a impermeabilização, porque tava com muito problema, então assim, é muito mais barato, né, do que você ter que enfrentar esses problemas, né. As pessoas só lembram da impermeabilização depois que vaza, né? É igual médico, né? Só lembra do médico depois que tem um problema. Exato, e normalmente, né, engenheiros, aí, eu vou falar pra você, normalmente chove no sábado à noite, o cliente tem o seu número. Exato. E o ruim é quando o cliente é um juiz, um desembargador. Então, Aí assim, fica complicado, né? é importante levar isso em consideração. Ô Edgar, todos os tipos de impermeabilizante que a Vedacity fabrica atende madeira? Legal, uma excelente pergunta. A madeira, né, por ser uma estrutura leve, ela é mais propensa a movimentações. Então, o que vai muito bem em sistemas de impermeabilização em edifícios de madeira são os sistemas flexíveis, né? O Murilo e a Raíssa já comentaram bastante aqui sobre as membranas internamente para as áreas molhadas e molháveis e a manta asfáltica para cobertura, né? São excelentes sistemas para a gente impermeabilizar, né? E quando a gente fala em estruturas de madeira, a gente tem que pensar na durabilidade e na longevidade, né? E como garantir isso? Né? Com materiais de qualidade, né? Com materiais que sejam principalmente normatizados, né? E a Vedacity fabrica materiais de qualidade, todos normatizados. Então, assim, uma dúvida aqui. Poderia utilizar, desde que seja flexível, até uma argamassa polimérica? Sim, mas a gente, quando fala de sistema flexível, o ideal mesmo seria algumas membranas, né? As membranas, elas têm uma capacidade maior de elasticidade do que até mesmo uma argamassa polimérica flexível, né? Então, dá para fazer sim. Alguns prédios, eles recebem contrapiso em cima das lajes de madeira, né? E aí dá pra gente fazer sim uma impermeabilização com argamassa polimérica flexível. Mas direto na madeira, cita pra mim uns 2 produtos aí da Vedacity. Membrana, por exemplo. A gente tem o Vedaprem branco, né? Que é um excelente impermeabilizante, né? Uma membrana flexível, né? E a própria manta asfáltica também, para ambiente interno, ela vai bem também. Eu já cobrei o Rolando já pra gente fazer um podcast sobre produto. Eu sempre fico muito perdido. Teve um podcast que eu falei sobre membrana. E argamassa polimérica é membrana também, não é? A definição de membrana, Hugo, é todo produto que cria um filme, né? Então, quando a gente fala de membrana, normalmente são materiais flexíveis, né? Então, a argamassa polimérica flexível, ela sim cria uma membrana, né? Uhum. Entendi, mas não é tão indicado quanto a famosa manta líquida de vocês. Manta líquida não, né? Manta líquida não. Mas, pô, tá no balde, não tá? No balde mais? Não, tá no balde, mas não é uma manta. Manta é um produto pré-fabricado, né? Então, viu, mas uma membrana, né? É porque é B2B aqui, né? B2B. Não fala manta que você me quebra. Manta líquida não, pô. Você viu que há divergências, né, dentro da própria Vedacity, né? Acho que deve ter um time do... Você faz o time do solteiro contra casado, lá deve ter o time da manta líquida contra o time da membrana. Não, mas esse negócio de manta líquida é algo mesmo do marketing do varejo, né? Então, hoje, o mercado, né, aderiu como manta líquida. Então, você vai em uma loja dessas de varejo de construção, você vai ver um balde lá escrito manta líquida. Mas, tecnicamente, a definição de manta é um produto pré-fabricado, né? Então, manta mesmo são as mantas asfálticas, as mantas TPO, as mantas de PVC. O restante, que é líquido, que está dentro de um balde, ele vai formar uma membrana, né? Então, é uma membrana líquida. Legal. Pensando rapidamente, então, em toda a composição de uma obra de madeira engenheirada com impermeabilização, vamos tentar dar um passo a passo dos sistemas e como que é feito mais ou menos uma obra de madeira engenheirada. O que está na minha cabeça? Madeira engenheirada, você faz uma fundação, que pode ser em concreto, né? Geralmente né? Sim, em concreto, exatamente. Sim. né? Geralmente em concreto, mas também tem estacas de madeira, né? Hoje em dia, assim, já chegou até a possibilidade, quando a gente fez projeto de ponte, passarela, usar estaca de madeira, mas, de modo geral, a gente não indica. A gente fala assim, que a gente tem que usar os materiais na melhor performance possível, e a madeira em contato com o solo não é a melhor performance. Legal. Eu vejo muitas obras que utilizam madeira em obras de contenção.
né? Que eles fazem aqueles pranchamentos com madeira, né? O pessoal usa bastante isso ainda, né? Utiliza assim. Assim, você tem obras de grande histórico que usavam a madeira diretamente, né? E até uma coisa legal, né? Porque ou dentro da água ou dentro do solo, o problema não é exatamente lá dentro, é sempre naquela fase de transição ali. Então, onde você tem ali naquela fase de transição entre o solo e entre o solo e a água ali é onde que dá o problema. Então, assim, se ela estiver exatamente lá dentro, você não vai ter problema. Agora, ali naquela fase de transição é onde você não consegue garantir o material. Então, por isso, como a Raíssa falou, não é a melhor performance do material. Então, por isso que a gente não indica exatamente esse uso. Assim. Na faculdade tinha um professor que falava, ou a madeira fica fora ou fica dentro da água, tem que escolher. Porque nessa área de transição você tem o oxigênio, que é onde você pode ter fungo e outros micro-organismos. Então é ali que é o problema. E aí a gente tem solução para isso também. Tem obras mais remotas que a gente não tem como fazer o concreto e tudo mais. E aí a solução também é a manta. Então, por exemplo, você põe o pilar 2 metros para dentro. Em torno de 60 centímetros para baixo e 60 centímetros para cima, você coloca a manta nessa região. E é essa mesma manta. A gente já fez 2 projetos com isso. E é a mesma coisa. Você impermeabiliza nessa face e também continua. E assim, as obras ficam muitos anos, mas de modo geral a gente não indica. Mas tem cases legais, que nem Veneza, né? Veneza é inteira sobre estacas de madeira, pilares de madeira, e tá até hoje lá, né? Exatamente. Acho que a melhor prova é o histórico, né? É o histórico. Então, pensando numa composição de uma casa, por exemplo, então você faz a fundação em concreto, você... sei lá, um radier ou vigas baldrames, etc. Você vai fazer a impermeabilização dessa estrutura, conforme a gente faz em concreto armado, em alvenaria, etc. E aí você vem com os elementos em madeira engenheirada, né, que são os pilares e tal. Esses fechamentos entre os pilares, que pode ser de esquadria ou pode ser um fechamento, sei lá, até de alvenaria, né? O que geralmente o pessoal faz? É com placas, USB, é com cimentício? Os fechamentos eles podem ser, assim, numa casa térrea, você pode ser até de alvenaria também, aí você tem essa transição, né, entre a madeira e a alvenaria. Como a gente falou, faz mais sentido você usar sistemas industrializados, então, desde o D-frame ao steel frame. Quando você tem 2 pavimentos, aí no segundo pavimento é interessante que seja um material mais leve, porque daí você vai carregar muito a estrutura, então aí a gente indica o wood frame, o steel frame, tem o bloco celular, que é bem leve também, que faz sentido, então não é uma restrição, então assim, eu vou usar madeira, eu preciso usar esse tipo de fechamento, então não é exatamente uma restrição. Fazendo essa construção, então você tem a fundação, aí você tem o concreto ali, você tem essa conexão metálica com o pilar, para o pilar de madeira não entrar em contato ali direto. Aí você tem já a impermeabilização ali no topo do pilar, que aí você usa a membrana líquida, e na cobertura, aí você vai ter um outro sistema de impermeabilização, que daí eu acho que faz mais sentido o elastomérico colado a frio. E aí depois você tem esses pontos de transição. Então, desde a transição do pilar com a alvenaria, com a alvenaria, você vai ter os selantes PU, aí nas janelas também você vai ter o selante. Então, assim, não necessariamente você tem um sistema pronto, assim. Então, você consegue, dependendo se você for usar a alvenaria ou se você for usar o steel frame ou o D-frame, você vai resolvendo essas questões. É uma coisa que a gente fala bastante, assim, né? Que você tem a parte do cálculo, e acho que, assim, não só na madeira, mas assim, a gente sente falta de projetistas que pensem num todo, né? Então, você resolver essas questões, que onde você vai ter patologia. Então, você tem lá a estrutura, ela para em pé, beleza, e agora? A gente vai proteger desse jeito aqui, aqui nessa transição a gente vai fazer essa proteção, e aí, isso que você vai com isso que você vai ter uma obra eficiente, assim. Acho que a maior parte da nossa engenharia mesmo na madeira são os detalhes construtivos. Então, o nosso projeto é um projeto de Lego, você vai virando a página, então vem pilares, vigas, você vai virando a página, parece o que a gente tinha no Lego mesmo, de como montar um negócio, então ele é muito simples, muito fácil de entender, e aí tem todos os detalhes de aqui você vai passar o tratamento no topo de todos os pilares, aqui você vai colocar manta de tantos milímetros, então esse é a principal parte, assim, da gente pensar mesmo
em todas essas conexões para evitar qualquer patologia. Legal. E onde que você mais vê problema em impermeabilização de madeira, Edgar? Cara, igual uma construção convencional, Gu, a impermeabilização ela tem que ser pensada para todos os ambientes, né? Desde as áreas molháveis e molhadas, né? E a cobertura e principalmente os topos, né? As conexões da madeira. Como a Raíssa já comentou, a porosidade no topo da madeira é muito maior. Então, precisa ter um cuidado, né, específico nesses topos. Então, quando a madeira é destopada, ela precisa ser impermeabilizada ali naquele topo para evitar que a água penetre por ali e comprometa, né, essa peça estrutural. A Vedacity vende stem? Não temos stem, mas para topo é utilizado membranas, né? Então, a gente pode utilizar o nosso Vedapre em preto, né, ou o Vedapre em branco também, se for o caso. E tomar cuidado na hora de aplicar, né? Porque o cara não dá uma ramelada lá, sujar a madeira também, né? Tem que ter um capricho, né? Então, mas tem que começar a vender stem, né? Vou falar pro Rolando. Nós já ia vender um monte aqui. Ed, nunca aconteceu de escorrer, né? Quase nunca viu na obra acontecer isso, né? Aquele Vedapre em preto escorrendo assim do lado da madeira. Aquela gotinha. Aquela gotinha. Passa uma fita crepe. Né? Passa uma fita crepe. Na obra de alto padrão, assim, aquela gotinha preta. Que dó. Eu vou mandar um e-mail pro setor de produtos. Vamos desenvolver um stem específico. Caramba, meu. Nós ia vender um monte aqui já hoje. De 50 projetos em andamento, viu? Exato. Né? Fazer o quê? Gente, eu entendi boa parte do que é madeira engenheirada, dos cuidados. Vou deixar o convite para vocês voltarem mais vezes aqui, para a gente talvez detalhar um pouco mais o processo de wood frame, que eu gostaria de saber. Legal. Tá? Mas, de qualquer forma, eu agradeço a Meira, agradeço a Raíssa e o Murilo por estar aqui, o Edgar também, da Vedacity Pro. E eu quero deixar o espaço para vocês falarem para as pessoas como que encontra vocês nas redes sociais, a empresa de vocês. Legal, acho que o melhor caminho para você acompanhar as nossas obras é no nosso Instagram, então é ameira.br. E aí tem o nosso site também, ameirabr.com. E e-mail de contato? É contato@ameirabr.com. E acho legal também falar assim, eu e o Murilo, a gente é apaixonado por esse tema da madeira engenheirada. Então, pra gente, participar de podcast, participar de palestra em universidade, ou mesmo uma ligação com um arquiteto ou com alguém que se interessa pelo sistema, assim, faz parte do nosso propósito de vida, assim, porque a gente acredita muito mesmo no sistema e numa engenharia como um todo, assim, mais eficiente, mais sustentável e que seja acessível a todos. Então, para a gente conversar sobre isso é sempre um prazer muito grande. Então, a gente é muito aberto a conversar com o estudante, a gente ajuda em TCC, que tem muita gente querendo fazer TCC sobre isso. Então... Exato, fica um canal aberto aí, desde acho que o melhor caminho para conversar com a gente começar ali pelo Instagram, mas assim, a gente participa muito, assim, desde conversas com engenheiros, com o pessoal de obra, até palestra em universidade, até eu tô dando aula numa pós agora lá no Rio, numa pós de sistemas estruturais, e aí a gente gosta bastante, assim, porque acho que é um dos nossos propósitos é difundir o material, então assim, fica um canal aberto aí para falar com a gente. E vocês vão ter curso, né? Sim, daqui a pouco a gente vai ter um curso online. Esse ano ainda, no ano passado a gente fez o nosso primeiro curso, né, que foi um sucesso, assim, a gente está sendo cobrado até para lançar outro, e aí esse ano a gente vai lançar agora no próximo semestre, então acompanhe o nosso Instagram que vocês Vem coisa boa, né? Vem coisa boa, exato. Legal. E Edgar, como é que eu encontro a Vedacity Pro nas redes sociais? Cara, antes de falar isso, eu queria dizer que tá frio pra caramba aqui dentro. O ar-condicionado tá muito forte. Tá forte? Tá forte. Caramba, Edgar, agora que tá acabando o podcast, você fala. Nos últimos 2 minutos. Mas vamos lá, procurem a Vedacity aí no Instagram, né? @VedacityPro, né? Segue a gente aí, tem também o nosso canal. Né? Traz uma manta pra ele, né? Ô, Brunão, diminui esse ar-condicionado aí. Se tá ruim pra você, né? Eu que tô aqui, ó. O Bruno tá de moletom, ó. O Bruno tá de moletom e touca ali, ó.
E a barba do Bruno? Tá chique, hein, Bruno? Eu que sou magrinho, velho, devia estar com frio aqui, não tô tanto assim, é que você tá bem embaixo A gente do tá ar. na Bem embaixo do ar. Mas Eu continuando, vai. segue lá nas redes sociais, Vedacity Pro, né? @Vedacity Pro. Pra mim é difícil essas coisas, cara. Eu não tenho Instagram, não manjo muito. Mas a VWCity Pro tem um Instagram Mas novo tem, agora, né? Tá bombando. Eu vi que você comentou no último podcast, né? Tem vários Reels do Professor das Obras lá. A gente é um parceiro, eu me sinto privilegiado por estar lá no Instagram da VWCity Pro. Que bom, cara. A gente fica feliz também com essa parceria. Muito bom. Obrigado por trazer essa galera. Para quem quer acompanhar mais o podcast Professor das Obras, vai lá no Instagram do Professor das Obras Podcast, vai no nosso canal do YouTube, em todas as plataformas de áudio a gente está, seja Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Entra lá, assista, escute os podcasts. Enquanto vocês viajam agora de volta para São Paulo, dá para vocês escutarem um podcast numa viagem de 1 hora, né, Edgar? É isso aí. Você me escuta muito, sempre Edgar? Conectado no meu Spotify. Sabe quando eu fiquei contente? Quando eu vi você lá na academia com o foninho assim, e você falou pra mim, tô escutando o podcast, Professor das Cara, Obras. sempre faço isso. Foi uma mentira que É você já verdade, é 1 hora ali, dá pra ouvir um capítulo inteiro. Imagina você fazendo um vídeo. supino lá e... Vai, Hugo! Não é nada, cara. É verdade. Que bom. Sempre ouço. Fico feliz. Obrigado a todos pela participação, a todos que ouviram. Um grande abraço do Professor das Obras da VWCity Pro e tchau!